Agora, o interessante entra aqui, ó. A sanguessuga tem 2 filhas e se chamam Me Dá, Me Dá. Há 3 grandes demandas que jamais estarão completamente satisfeitas, 4 que nunca declaram é o bastante. Ou seja, tem 4 coisas que nunca vão ser saciadas. Tem 4 coisas que nunca vão falar, já tô cheio, tá bom. O Sheol. Bem-vindos! Mais um Brunecast. Nós estamos aqui no YouTube toda sexta-feira, meio-dia, e também semanalmente no Spotify. Não deixe de acompanhar o Brunecast no Spotify, que tem centenas de episódios lá, e também aqui conosco no YouTube. Você está aqui com a gente sexta-feira, meio-dia, é quando vai pro ar. Hoje eu tô aqui com o Cleiton. Cleiton, que é o host do Mentorcast, né? E também tá há muitos anos aqui com a gente e treinando pessoas pelo mundo afora. Você sabia, Wesley, que até na Eslovênia ele já treinou gente? É verdade. Ele comprou um sobretudo na Eslovênia, que precisa conversar sobre isso. Eu tenho loucura. É loucura, eu tenho fotos. Esse sobretudo, a gente foi para Nova York junto, um calor de 40 graus, e achou que Nova York tem que ir de sobretudo. Falei, é beirão, Cleiton. Um calor, ele suando, mas tava com sobretudo, 42 graus. Que usar, né? Não, se eu não usasse ali, eu É pra foto, é só pra foto. E o Wesley, né, que tá com a gente aqui, a gente não sabe até quando, mas já tá um tempo conosco. E nós estamos, enfim, Wesley, chegando quase no final da nossa série Provérbios. 2 anos gravando essa série, né? Você vê como nós somos disciplinados com as nossas agendas, né? Mas nós estamos em Provérbios 30, ou seja, Provérbios acaba em 31, mais um capítulo e a gente finaliza Provérbios e a gente começa mais uma saga. A gente vai definir se vai ser Eclesiastes. Tem pedido Eclesiastes. Eclesiastes? Veremos. Vamos... Pode ser. Eu gosto muito de Eclesiastes. É um livro mais depressivo, né? Salomão estava no final, assim, ele estava bem mal emocionalmente quando escreveu, mas é um livro bíblico cheio de riquezas, tá? Acho que é válido já alinhar, pedir pro Teixeirinho se controlar hoje, não entrar igual ele fez no último episódio. Porque do nada ele entrou. Do nada. Lembrando que só quem tá na mesa tá participando, tá? Porque tá no nível assim, o cara entra limpando a mesa aqui, senta e participa também. Vamos botar o mínimo de ordem nesse Brunecast. Gente, nós estamos no início de janeiro. 2023 começou e começou bombástico, né, Cleiton? Só Jesus. A gente torcendo para 2022 acabar, 2023 começou agitadíssimo. E Provérbios é um livro que nos centra, né, que nos coloca em equilíbrio, que traz orientações diárias, no nosso dia a dia. Então, não dá para você ler Provérbios uma vez na vida. Tem que ler Provérbios todo mês. Tem que ser uma leitura diária, tem que ser um dos livros da Bíblia que você tem que ler sempre. Né? Tem vários livros na Bíblia que você tem que ler sempre, mas Provérbios é fundamental. Agora, Provérbios 30 não foi escrito por Salomão, né? Majoritariamente, o livro de Provérbios foi escrito por Salomão, o rei de Israel mais rico, mais sábio que já existiu, mas esse foi escrito por Agur, né? Que era um escritor bíblico da época, filho de Jaque. Acredita-se que ele tenha vivido nos reinados de Salomão até o reino de Ezequias. Eu só espero que essa informação que o Wesley tenha colocado aqui seja correta. Lembrando aos teólogos de plantão que essa é uma informação que o Wesley colocou aqui na pauta, tá bom, gente? Então, quer dizer... que acredita-se. Acredita-se. A gente aqui não dá informação certa. Aqui a gente fala, pode ser. Os teólogos dizem. Os teólogos, tá bom. Então, mas Agur escreveu um dos livros mais interessantes de Provérbios. E eu já até cometi um erro há uns anos atrás numa pregação, um erro assim teológico, né, de informação, porque eu citei um dos versículos de Agur como se fosse de Salomão, que é um versículo que eu gosto muito, que eu vou explicar daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai chegar nele. E depois alguém me corrigiu assim na internet, Thiago, isso aí não foi Salomão. Aí eu fui estudar, foi aí que eu conheci Agur, né? É bom, a gente sempre tem que estar preparado, gente, em qualquer fase das nossas vidas, isso fica como um conselho pessoal. Aliás, você que está assistindo de casa, no carro, aí no seu fone, no telefone, onde você está assistindo, a gente usa o Brunecast aqui como se fosse uma mentoria nossa, interna aqui da nossa equipe, dos nossos amigos, só que chega para você aí. Então a gente aqui sempre fala o que tem que falar, a gente é o mais sincero possível, e assim como a gente é nos bastidores, a gente é aqui no Brunecast, só que passando informação para você. E uma coisa que a gente tem que guardar, pessoal, nossa equipe aqui principalmente,
é o seguinte, que quanto mais nós aprendermos com quem já viveu, menos nós vamos errar. A gente que ainda está vivendo, né? A gente tem uma vida pela frente, se Deus permitir. Então a gente tem que aprender com quem já viveu. Salomão viveu o suficiente para nos ensinar muitas coisas. No caso de hoje, Provérbios 30, nós vamos estudar um pouco com Agur, o escritor bíblico, né? E é uma curiosidade até para a gente levantar, Wesley, porque de tantos escritores bíblicos na época, tinham vários, o de Agur entrou em Provérbios. É uma curiosidade para te levantar, não é? Sim. Porque é muito interessante isso. Por que o dele, né? E é um provérbio fantástico, tá? Vamos começar então, a gente vai ler sempre em duas versões, a versão King James ou uma versão só? Ah, não, Não, King as duas. James e a NTLH, que é a nova Tradução da linguagem. da linguagem de hoje. Capítulo 30, versículo 1, diz assim, palavras de sabedoria divina. Olha, palavras de sabedoria Divina. divina. Proclamadas por Agur, filho de Jaque. Este homem declarou a Itiel e Itiel a Ucal. Ó Deus, fatiguei-me, ou seja, estou cansado. Eu estou exausto. Na versão NTLH diz, Deus não está comigo, parece que estou desamparado. Porquanto sou demasiadamente tolo para ser homem, não tenho sequer a inteligência humana. A versão NTLH do mesmo versículo 2 diz assim, sou mais animal do que gente. Olha que interessante isso. Às vezes você está me escutando agora, quantas vezes você já se sentiu mais animal do que gente? Quantas vezes você errou numa coisa e falou assim, cara, que coisa de animal, que instinto é esse? Por que eu fiz isso? E Agur era sábio o suficiente para reconhecer nossos erros. Gente, isso aqui é uma coisa muito, muito importante. A sabedoria, ela é denunciada na sua vida por várias coisas. Uma delas é por reconhecimento de erros. Uma pessoa que reconhece os erros está no caminho da sabedoria. Como eu estava falando aqui, puxa, anos atrás eu errei, se tem um versículo como se fosse Salomão e tal. A gente não pode ter problema em reconhecer, reparar e se arrepender de um erro. Né? Não pode. Então, Agur fala o seguinte, sou mais animal do que gente. Eu não tenho a inteligência que um ser humano deve ter. Não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo, que é o conhecimento do Senhor, né? O conhecimento bíblico, a sabedoria divina é o conhecimento do santo. Aqui, basicamente, ele tá falando, só sei que nada sei. É tipo isso. Isso, né? Que é uma frase famosa dos filósofos gregos, mas também a pessoa que está crescendo muito em sabedoria, ela começa a ver que os erros, as falhas, as limitações são maiores do que o conhecimento que ela tem. Porque essa questão de autoidentificação, de autoanálise, quando você vai buscando sabedoria, fica muito intenso em você. Eu me critico muito mais do que me elogio, né? Eu me vejo pior do que realmente eu sou. Depois que o conhecimento chega, quando você identifica que você errou, o peso é maior, né? Muito maior. Eu não poderia ter feito aquilo. Eu sempre falo isso, a felicidade está na ignorância. Quanto mais ignorante você for na vida, mais chance de ser feliz você tem, porque você não tem graus comparativos, você não sabe o que é bom, você não conhece nada. Então, tudo pode te realizar. A partir do momento que você busca o conhecimento, aí você vai lutar contra as tristezas da vida por causa das comparações, porque agora você sabe o que é certo, o que é errado, etc, etc. Versículo 4. Quem subiu ao céu e de lá retornou? Quem reúne o poder dos ventos em suas mãos? Quem represa as águas do mar numa túnica? Quem determinou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Respondei-me se é que o sabes. Gente, isso aqui foi escrito cerca de 1000 anos antes de Jesus vir. E Agur fala algo muito profundo aqui. Cerca de 1000 anos antes, ele fala o seguinte: quem já esteve no céu e de lá retornou? Quem reúne o poder dos ventos em suas mãos? Quem represa as águas numa túnica? Quem determinou os limites da terra? Qual o seu nome e o nome do seu filho? Ou seja, claramente falando de Deus e Jesus aqui, só que 1000 anos antes de Jesus existir. 5. A palavra de Deus é comprovadamente pura. Ela é um escudo para quem nele confia totalmente. A palavra de Deus é comprovadamente
Pura, não tem pureza na Bíblia. E ela é um escudo, ou seja, é proteção para quem confia totalmente no que está escrito. Por isso que eu sempre bato nessa tecla. Só faz o que está escrito. Tiago, eu sou ser humano e erro. Reconhece, pede perdão, se arrepende e continua fazendo o que está escrito. O importante é você jamais escolher ficar no erro. 6. Não acrescente nada às suas palavras. Jamais declare algo que Deus não disse, para que ele não te contradiga e você passe por mentiroso. Eita. Aqui está falando tanto de você, que conta muita história, né, que fala demais, e tanto as pessoas que usam o nome de Deus para falar que Deus falou. Sim. Ah, Deus me falou que eu não quero mais ser, que eu não posso mais ser seu amigo. Deus me falou que eu tenho que sair dessa empresa. Deus me falou, e Deus falou assim, olha, não faz isso. Não acrescente nada nas suas palavras, porque eu vou te contradizer e você vai passar por mentiroso. Deus vai encontrar o jeito de mostrar que você estava mentindo. Já aconteceu de alguém chegar e falar pra você, Thiago, Deus tá me falando isso, que é pra você, nananana, e não era nada disso? Já, claro. A gente tem que lembrar que sempre quando tem um verdadeiro, tem um falso. Então, tem profetas verdadeiros? Lógico, mas tem os falsos. Sim. Que eles veem como os verdadeiros fazem e tentam imitar. Então, tinha um mágico na época dos discípulos que procurou Pedro, se não me engano. Simão, o mágico, ele procura Pedro e tenta comprar o dom de Pedro, porque Pedro estava curando as pessoas. E na hora Pedro declara uma maldição sobre a vida dele porque ele tentou comprar. Sim. Simão, né? Então, tô bem. Simão mágico, né? E aí foi com Pedro mesmo, né? Que ele conversou e pediu isso. Aí Pedro amaldiçoou ele porque ele estava tentando comprar o que é divino. O que é divino sempre será de graça. Você só compra o que é da terra, o que é natural. O que é de Deus você nunca vai comprar. Esse era aquele que estava ganhando dinheiro com isso? Tem um exemplo na Bíblia? Não, essa é a menina que é adivinhadora. É o apóstolo Paulo. É o apóstolo Paulo. A menina adivinhava e os donos dela, porque ela era uma escrava, tinham um lucro sobre ela. Sim. E Paulo liberta ela desse espírito de adivinhação e aí gera prejuízo. A gente tem que lembrar uma coisa muito importante, já que a gente entrou nesse assunto. Por exemplo, Jesus estava passando por uma cidade chamada Jericó e tinha um homem em cima da árvore chamado Zaqueu. Zaqueu era um homem muito rico, cobrador de impostos. Quando Jesus vai jantar na casa dele naquele mesmo dia, ele fica constrangido com a presença de Jesus. Aliás, eu tenho uma pregação no YouTube de uns 3, 4 anos atrás sobre isso, né? A presença de Jesus constrange. A presença de Jesus constrange. Eu não lembro o título da mensagem agora, mas eu falando sobre isso, que Zaqueu fica constrangido com a presença de Jesus e ele fala assim, se eu fraudei alguém, ou seja, ele vai começar um processo de confissão. Se eu fraudei alguém, eu me arrependo e devolvo 4 vezes mais. Ou seja, vamos supor que aquele homem tinha fraudado, roubado R$1 milhão e estava vivendo com esse dinheiro. Agora ele estava devedor de 4 milhões. Então, geralmente, quando Jesus entra numa vida, vai causar um prejuízo financeiro, porque tudo que é ilícito, tudo que não é abençoado, tudo que não era do jeito de Jesus vai ter que sair da sua vida. Eu lembro que quando eu assisti essa ministração, na época, eu imaginei o seguinte, Jesus entrando na nossa casa e você já justificando uma série de coisas, assim como o Zaqueu fez. Aquilo ali tá ali, mas é porque a gente ganhou, não é nosso. Não. Isso aqui a gente olhou, mas foi sem querer, a gente já tá tirando. Exatamente. Você começa a justificar. Quais seriam suas justificativas se Jesus aparecesse do nada na sua casa, fisicamente? Eita. Entendeu? E se ele O Wesley preocupado. E se Jesus entrasse na sua casa e falasse assim, me empresta o celular para eu fazer uma ligação, e tu, calma, Jesus, só apagar aqui as coisas. Imagina, deletando tudo. Não, acabou a bateria. Jesus, Wesley, eu conheço todas as coisas. Tá com 97%, me dá. Então, assim, a gente tem que viver como se Jesus fosse nos visitar pessoalmente todos os dias. Né? Não é fácil, mas é a proposta do cristianismo. Versículo 7. 2 bênçãos peço a ti que me deis. Olha Agur pedindo para Deus. 2 bênçãos. Não me negues antes que eu morra. Ou seja, me concede essas 2 bênçãos antes de eu morrer. Aí o versículo 8, ele vai pedir as bênçãos. Primeiro bênção afasta de mim a falsidade e a mentira. E também não me deixes viver nem extrema pobreza e nem grande riqueza. Numa outra versão, diz assim, esse é o versículo que eu falei no início, que eu gostava muito e achava que era de Salomão. Porque, em outra versão diz assim, não me deis pouco para que eu não venha roubar e envergonhar teu nome,
e não me des muito para que eu não venha esquecer de ti. Então, por que dificilmente o rico entrará no reino dos céus? A Bíblia fala claramente, dificilmente o rico entrará no reino dos céus. Isso é uma discussão que eu tenho com meus amigos ricos, né? Os caras muito ricos. Porque é difícil. Entra, claro que entra, mas é mais difícil. Porque rico é contestador. Ah, será? Me prova. Confia muito no dinheiro. O rico, antes de consultar Deus, ele vai consultar o advogado, o gerente do banco. Conta bancária. A sensação de poder é muito maior. Então, a Gur fala o seguinte, ó, não me dê pouco, porque eu vou acabar fazendo besteira por ser pobre, eu vou acabar roubando, vou acabar querendo, vou invejar os outros, vou pecar, poxa. Mas também não me dá muito para que eu não venha me esquecer de ti. Só que tem o seguinte, e quem nasceu num ambiente onde já tinha muito? Quantos herdeiros? Quantas pessoas já nasceram num ambiente de extrema riqueza? E quantas pessoas já nasceram num ambiente de extrema pobreza? Como é que essas pessoas fazem? Então, quem tem muito dinheiro se livra do dinheiro? Vai adiantar? Não vai. Porque o dinheiro não tem mal nenhum enquanto não está no seu coração. E para quem nasceu em extrema pobreza, é fácil do nada sair de uma extrema pobreza? Não. Sabe por quê? O que mais muda a realidade financeira de um ser humano é a mentalidade. E o problema do pobre não é não ter o dinheiro para comprar uma carne, é não ter acesso à mudança de mentalidade. Por causa do ambiente que está, das pessoas que convivem, dos livros que não consegue ler, das palestras que não consegue assistir. Então, isso aqui é uma crise social que vai existir para sempre. Jesus já avisou, os pobres sempre tereis convosco. Ou seja, alguém falou assim, Jesus, vamos ajudar os pobres. Falou, olha, deixa eu falar uma coisa. Os pobres vocês vão ter sempre para ajudar, mas eu só estou aqui hoje. Então Jesus, que é o Pai da misericórdia, está falando, deixa os pobres para depois, cuida do que é importante hoje, que sou eu aqui na tua casa, eu aqui contigo, e os pobres você vai ter sempre, fica tranquilo, nunca vai faltar pobre no mundo. E a gente vê, eu estava conversando esses dias com o Thiago Nigro lá em casa, essa semana, e aí eu falei, cara, o que a gente pode fazer para ajudar a população mais pobre do país? Vamos montar um projeto, vamos reunir os empresários que a gente conhece. Ele falou, Bruno, a gente pode fazer o que quiser, cara. Só que eu e vários outros grandes analistas, matemáticos, gente do mercado financeiro, já teve essa ideia também. Vamos ajudar, poxa. Só que você pode dar 1 milhão na mão de cada pobre. Daqui a um ano, esse 1 milhão voltou para a mão do rico. Por causa da mentalidade, né? É por causa da mentalidade, é um ciclo. Não adianta dar o dinheiro, não adianta... Só tem uma coisa que a gente pode fazer. Para os mais necessitados, levar a palavra de Deus. Levar a palavra de Deus, por quê? Focar primeiro na salvação da alma, que é o mais importante, e levar conhecimento. Junto com a palavra de Deus, levar conhecimento para quê? Para ter algum tipo de transformação de mentalidade. É a única chance, não tem outra. Entendeu? Você para pensar assim, ó. Teixeira, você acha que você financeiramente, profissionalmente, ministerialmente vai mais longe que os seus pais? Sim. Onde é que seu pai estava? Você tem quantos anos? 19. Onde é que teu pai estava com 19 anos? Ele sabe? Tava, não sei. Depois pergunta para ele. Eu duvido que ele estava sentado aí escutando. Então, por que você tem mais chance? Porque você é um menino de Deus? Não, porque você está escutando coisas que teu pai não escutou. Você está tendo acesso a conhecimento e informação, então é claro que você vai mais longe. Então, a nossa luta com nossos filhos e com as pessoas que a gente ama não tem que ser dar o novo PlayStation, dar o melhor financeiramente. Não, é dar mais conhecimento. Isso é a única coisa que realmente vai mudar a pessoa. Senão, todo herdeiro de rico seria uma boa pessoa. E a gente vê o contrário. Suicidas, gente que faz mal na sociedade, que se mete até em confusões até de roubo financeiro, são herdeiros. Mas por que isso acontece? Ignorância? Porque se a pessoa tem que ir mais longe que o pai, por exemplo, por que um herdeiro não multiplica... Porque você só busca conhecimento. Lógico que eu não estou generalizando, pode ter exceções, mas 95% das pessoas que buscam conhecimento, elas buscam para melhorar de vida. Não é porque amam o conhecimento. É porque querem melhorar de vida. E quem já nasceu rico não precisa melhorar de vida. Então, ele vai gastar esse dinheiro com os prazeres. E os prazeres são um grande atraso de vida. Os prazeres são um grande atraso de sucesso. Todo mundo que quer ter sucesso na vida vai ter que retardar prazer e aumentar a disciplina. Não tem jeito. Bom, vamos continuar aqui, senão a gente não sai do 8. A gente está no 8 ainda.
É que o versículo é bom demais esse aqui, né? 9. Para que não ocorra que, tendo demasiadamente, eu venha imaginar que não precise do Senhor. Aqui está aquela explicação, né? Ou eu, passando miséria, acabe roubando e envergonhando o teu nome, meu Deus. É por isso que a Agur está falando o seguinte, ó. Para mim, lembrando, gente, que a Agur está falando que para ele seria bênção não ter pouco nem ter muito. Ter o que ele precisa. Mas para algumas pessoas... Desculpa. Para algumas pessoas, elas vão precisar de mais do que o normal por causa do tamanho do propósito dela. Por causa do tamanho do propósito. Então, por exemplo, alguns milhões de reais, não vamos falar de valores assim para não assustar, mas alguns milhões de reais, para muitas pessoas, seria muito. Caraca, isso é o que eu vou... Talvez não ganhe a vida toda. Resolveria a vida. Mas, por exemplo, para o meu propósito, é uma conferência de destino que eu preciso bancar. Alugar um estádio, a iluminação e tudo. Então, porque para algumas pessoas é muito, para mim paga só um evento que abençoa 10 mil pessoas, mas é um evento. Sim. Então, o seu muito ou pouco depende muito do tamanho do seu projeto de vida. Depende muito do seu propósito de vida. Então, por exemplo, o que o Mark Zuckerberg faz lá no Facebook, no Meta agora, né? 10 milhões de dólares não é nada. Ele não consegue pagar nem a folha de funcionário dele. Mas 10 milhões de dólares para muita gente é o dinheiro de uma vida, é uma riqueza. Então a gente nunca pode julgar o que é muito ou o que é pouco na nossa perspectiva. É sempre na perspectiva do outro. Do tamanho do propósito do outro. Porque às vezes é muito... Por exemplo, às vezes você vê alguém que tem um avião. Fala assim, pô, se eu tivesse dinheiro, jamais gastaria dinheiro com isso. Que nada a ver e tal. Aí quando você pega a perspectiva do cara, o cara tem que estar domingo em Sergipe, segunda em Aracaju, terça está em São Paulo, quarta está fechando contrato em Brasília e tal. Se ele fosse fazer isso de avião comercial, primeiro ele tem dinheiro. E segundo, se ele fosse fazer de avião comercial, ele não conseguiria atender todo mundo, fechar todos os contratos. Então, quando você olha pela perspectiva de outro, você julga menos. Isso aqui é muito importante, tá? Tiago, eu vejo muita gente comparando o seu propósito com o dos outros, né? Tipo, porque o fulano precisa de 10 milhões, ela acha que ela precisa de 10 milhões para o propósito dela também, quando, na verdade, um exemplo, né? 1 milhão já resolveria todo o propósito dela, ela consegue dar conta. E ela acaba não valorizando o propósito dela porque ela está se comparando. Cara, isso é terrível, porque você nunca vai ser uma pessoa saciada. A Bíblia tem um termo que eu gosto muito, que é contentamento. É você estar sempre agradecido, contente com o que tem. Não quer dizer que você precisa estar acostumado. Tipo, agora acabou. Não, você sempre tem que buscar mais. A vida trata-se de buscar alguma coisa. A vida trata-se de você estar buscando alguma coisa. A vida é uma rodinha do hamster ali. Ó. Ciclos. É um ciclo. Não existe você parar. Quando você ganhar 1 milhão, agora você quer outra coisa. Quando você realizar teu maior sonho, agora você quer outro sonho. Quando você tiver teus filhos, agora você quer netos. Não para a vida. Porque se parar, a vida começa a perder a graça. A graça da vida está em buscar alguma coisa. Eu estou escrevendo sobre isso nesse livro novo. Estou falando sobre princípios, mas muita coisa eu estou falando pela primeira vez sobre felicidade. Né? Princípios que te levam não só ao sucesso da vida, mas à felicidade. E é muito difícil você mensurar a felicidade. Porque você pergunta assim, o que é ser feliz? Cada um vai te responder uma coisa. Ser feliz é eu estar saúde. Eu acabei de perder minha sogra por câncer. Então, várias vezes, eu fui visitá-la no hospital, via nessa situação e falei, eu sou muito feliz. Por quê? Porque eu não estou nessa cama. Então, tem uma pregação minha que eu não lembro qual é, mas é recente que eu falo sobre isso. Felicidade é tudo aquilo que é o contrário do problema que você está passando. Por exemplo, você está passando um problema financeiro muito grande. O que é felicidade? Se eu tivesse dinheiro. Porque felicidade é nada mais do que a ausência do problema que você está passando. Isso é para a maioria das pessoas. Mas a gente precisa ter uma conclusão mais universal sobre o que é felicidade. Eu vou tentar apresentar isso através de princípios bíblicos nesse próximo livro. Tá? Se Deus quiser, sair em 2023. Estou acabando de escrever. Quando eu digo acabando, quer dizer que eu estou na introdução. Acabando a introdução. Estou acabando a introdução. Não, eu estou há 1 ano escrevendo. Esse é o livro mais difícil da minha vida. Estou 1 ano escrevendo, cara. Para sair da introdução está uma dificuldade. Olha, versículo 10. Não calunies o servo diante do seu patrão, pois ele te amaldiçoará e você será castigado. Ou seja, quando eu chego aqui e Teixeirinha tenta queimar o Wesley para mim... O que é comum. É muito comum. É isso aqui, ó. A Wesley fica te amaldiçoando. Ou seja,
Isso aqui serve pra... A gente tá brincando, mas isso aqui serve pra vida toda. Não calunie ninguém. O que é caluniar? É falar a verdade? Não, falar mal. Não. Aqui que tá escrito, não calunie, ou seja, não fala o que não é verdade de ninguém. E aqui dá um exemplo seguinte, não fala do servo pro patrão, ou seja, geralmente você quer falar mal pra quem tá em cima pra você poder prejudicar essa pessoa. Fazer uma média. Não faz isso, porque você será amaldiçoado e será castigado. Aprenda isso aqui. Ó, te trazer um exemplo aqui. Eu tô vendo que o Cleito tá fazendo algo de errado, é um exemplo. Aí como que eu vou te falar sem pensar que eu sempre tenho esse pensamento? Não quero falar mal Peraí, dele. mas é calúnia? A Bíblia não está falando que você não levar uma informação. A Bíblia está falando para você não caluniar. Ou seja, falar o que não é verdade para poder prejudicar a pessoa. Calúnia. O que é calúnia? Uma inverdade para poder prejudicar, machucar, manchar a pessoa. Sim. Não. Eu vi o Cleiton quebrando o microfone do podcast. Tiago, olha só. Eu vi o Cleiton... Você poderia encontrar uma outra forma de não ser tão direto, mas errar você não errou. Sim. Você trouxe uma informação que é verdade. O problema que a Bíblia está falando é a calúnia. Entendi. E também, cara, mesmo que seja verdade, você tem que pensar assim, ó. O que eu tenho a ver com isso? Porque eu já vi gente que não tinha nada a ver comigo errando em coisas que eu não me meti. Porque eu já tenho meus problemas. Agora, se é uma coisa que tem a ver comigo, por exemplo, é o microfone do Brunecast, tem a ver com todo mundo aqui, não tem jeito. Se você não me trouxer a informação, você está prejudicando. Você está me poupando de uma informação que tá... Você está entendendo? Sim, Agora, sim. se não tem nada a ver com você, cara, você vai se meter só para ver a desgraça na vida alheia, é pecado. Sim. Não se meta em problema que não é teu. Quase que causar contenda, né? É lógico. 6 coisas Deus odeia, a 7ª ele abomina. Aquele que semeia contenda entre irmãos. Se vai causar contenda entre irmãos, tenha muito cuidado, porque Deus abomina isso. Versículo 11. A quem amaldiçoa o pai e não abençoa a mãe. A quem se considera puro e não se lava de sua imundície. A pessoas de olhares altivos e de semblantes arrogantes. A quem ostente dentes como espadas afiadas, cujas mandíbulas estão sempre armadas de facas com o objetivo de devorar os fragilizados desta terra e os pobres da humanidade. A sanguessuga tem 2 filhas que se chamam Midá. Há 3 grandes demandas que jamais estão completamente satisfeitas e 4 que nunca declaram é o bastante. O Sheol, a mulher sem filhos, a terra seca que precisa de chuva e o fogo de um incêndio. Cara, vamos analisar isso aqui. Vamos analisar. Começa o seguinte, ó. Começa com o versículo 10 isso aqui. Não fala mal do empregado na frente do patrão para que você não seja amaldiçoado e não sofra. Tem quem amaldiçoa o pai e não abençoa a mãe. Tem quem se considera puro, mas está sujo. Tem pessoas de olhares altivos e semblantes arrogantes. E quem ostenta dentes como espadas afiadas, ou seja, o cara raivoso, é a pessoa amargurada, né? E tem sempre o objetivo de devorar os fragilizados e os pobres. Olha só, presta atenção. A Bíblia diz que Deus é o pai dos órfãos e juiz das viúvas. Eu vou te dar um conselho. Nunca se levante contra um fragilizado, nem contra um pobre. São pessoas que Deus protege. Deus sempre vai estar do lado mais fraco. Deus sempre vai estar do lado das pessoas que não podem se defender. Deus sempre vai estar do lado da pessoa que nem sabe por que está naquele problema. Você quer estar do lado de Deus? Esteja do lado dos mais fracos. Esteja do lado do mais pobre. Ou seja, Deus tem um lado, sim. Ah, então quer dizer que o pobre errou com o rico? E aí eu vou ter que ficar do lado do pobre? Não é disso que eu estou falando. Não estou falando de uma corte, né, judicial em que um pobre fez algum mal contra o rico. Não estou falando disso. Você entende o que eu estou falando? É quando você sabe que pode ajudar, mas quer fazer mal. Você sabe que podia abrir uma porta e falar, mas eu não vou. É quando você julga a pessoa pela pobreza que ela tem e tenta ainda tirar uma vantagem disso. Só porque ela é frágil emocionalmente, só porque ela é frágil sentimentalmente. É quando, um exemplo, o garçom derrama um suco na camiseta do cara, o cara... como é que fala? Manda chamar o gerente. Isso. E pá, eu quero esse cara fora daqui. É. O cara, ele errou. Mas ele vai trabalhar onde agora? Você tem seu emprego, você às vezes já é rico. Para que você vai prejudicar a vida de quem está trabalhando? E muita gente já errou comigo assim. E eu simplesmente deixei para lá. Eu prefiro seguir a palavra. Muita gente fala assim, eu quero cobrar meus direitos. Olha, você pode cobrar. Aqui a gente só dá, né, o nosso parecer. Eu prefiro seguir a palavra. Eu não me levanto contra quem vai ter dificuldade de se levantar depois se eu derrubar. Tá? Por causa da injustiça, porque Deus está do lado mais fraco. Isso aí é bíblico o tempo todo. Agora, o interessante entra aqui. Ó. A sanguessuga tem 2 filhas e se chamam Midá.
Há 3 grandes demandas que jamais estarão completamente satisfeitas, 4 que nunca declaram é o bastante. Ou seja, tem 4 coisas que nunca vão ser saciadas. Tem 4 coisas que nunca vão falar, já tô cheio, tá bom. O Sheol, número 1. O que é o Sheol, Wesley? Mundo dos mortos. O mundo dos mortos. O Sheol, o mundo dos mortos, ou seja, a morte nunca está satisfeita. Oh, já matei 1 milhão hoje, tá bom. Não. Nunca está satisfeita. Sempre vai ter espaço para mais um morto. A mulher sem filhos. Isso aqui é esse dia eu estava aconselhando um casal, eu falei sobre isso. Eles estavam na dúvida se faziam um procedimento, me fugiu o nome daquele procedimento artificial para ter filho. Inseminação. Uma inseminação. E ele falou assim, a gente está casado há 15 anos, ainda dá tempo, o que você acha? Eu falei, olha, eu acho que você tem que usar todos os recursos. Tenta de tudo. Se não der, porque Deus não quis. Porque ele, mas, Tiago, por quê? A gente não faz tanta questão, assim, a gente quer, mas também não está morrendo por causa disso. Eu falei, mas a Bíblia diz que a mulher sem filhos, ela Nunca tá satisfeita. insatisfeita, exatamente. Insatisfeita. Ah, mas Tiago, mas tem muita mulher que está sem filho aí, tá bem. A gente sempre vai encontrar uma pessoa... Bem aos olhos de quem tá de fora. Né? Exatamente. Vai encontrar uma pessoa que sabe disfarçar suas dores, tudo que, mas nós fomos criados para procriar. Então, só lembrando, até com respeito com quem não quer ter filho, com quem não pôde ter filhos, Sim. que isso não está te diminuindo em nada, tá bom? Eu estou dizendo que, biblicamente, a gente fica completo quando tem filhos, tá? Ana é esse exemplo, né? Porque o marido dela elogiava ela, falava, ó, que eu te dou. Exatamente. E o que é o Cana, marido de Ana, falou para ela? Não sou eu para você melhor do que 10 filhos? Lembra disso? Uhum. Ela falou, não tem como comparar. Eu quero um filho, não quero um marido que seja como 10 filhos. Então, é interessante isso aqui. Ó. O Sheol, que é o mundo dos mortos, a mulher sem filhos, a terra seca que precisa de chuva. A terra seca sempre vai precisar de água, nunca vai estar satisfeita. E o fogo de um incêndio. Ou seja, queimei 30% da floresta, tá bom. Já tô saciado. Fogo é assim? Não, ele vai queimar tudo, enquanto tiver alguma coisa para queimar. Agora, olha isso aqui. Versículo 17. Os olhos de quem ridiculariza seu pai, ou de quem trata sem consideração e obediência a própria mãe, serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes de abutre. Ou seja, a Bíblia está falando o seguinte, quem maltrata seus pais, quem ridiculariza seus pais, será amaldiçoado. É só o reforço do princípio básico da honra, que é a honra a teu pai e tua mãe, independentemente de quem eles foram ou fizeram, para que se prolongue seus dias na face da terra. 18. Rapaz, é grande esse capítulo. O Erle. Pensa num capítulo grande. 18. Há 3 caminhos misteriosos demais para a minha compreensão, 4 que não consigo entender. O caminho do abutre pelo céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com sua mulher amada. Entretanto, o caminho da mulher imoral é assim. Ela pratica adultério, toma banho e logo em seguida alega, não fiz nada de errado. Eita. Forte. Primeiro ele está falando o seguinte, ó. 3 coisas são misteriosos. 3 coisas são misteriosas. Por exemplo, como é que o abutre faz aquele caminho no céu? Como é que ele sabe para onde está indo? Como é que a serpente anda na rocha e faz a trilha? Como o navio em alto mar. Hoje a gente tem GPS, mas aqui esse foi escrito há 3.000 anos atrás. Como é que o navio sai de um lugar e vai para o outro? E ele fala assim, mas o que eu realmente não entendo é como a mulher imoral pratica o adultério, toma banho e diz, não fiz nada de errado. 21. 3 eventos abalam as estruturas do mundo. 4 a terra não pode suportar. O escravo que se torna rei. Vou repetir isso aqui, peraí. Os 3 eventos abalam, 3 eventos que abalam as estruturas do mundo. E 4 a terra não pode suportar. O primeiro é o escravo que se torna rei. O insensato que te satisfaz com sua refeição. O insensato que se satisfaz com a sua refeição. A mulher de mau gênio que consegue se casar. Meu Deus! Caramba. Calma que aqui vai ter história, hein? E a serva que toma o lugar de sua senhora. Aqui tem muita história, gente. Esse Agur não dá nadinha. Ele sabia das coisas. Vamos lá. 3 coisas vão abalar as estruturas do mundo. E a 4ª, a terra não consegue suportar. Primeiro, o escravo que se torna rei. Por que você acha que isso abala a estrutura do mundo, Clayton? Porque ele não tem preparo, não tem mentalidade. Não... Just a minute, bring me a coffee, please.
E aí, cara? Não. Aí eu mandei forte. Can I have some coffee, please? Caramba, agora, por favor, faz o corte e posta só essa parte do inglês. Bring. Ok? Você imagina um escravo se tornar rei sem ter passado pelo processo. Ele não tem estrutura, não tem mentalidade, ele não vai saber lidar com isso. Vai tomar decisões ali que não vão ser para decisões com sabedoria. Você acha que ele vai ser vingativo, que um dia foi escravo e agora tem poder de escravizar? Com certeza. Não tenha dúvida disso. Uma vez eu vi uma entrevista de um cantor famoso, né, de pagode, que deu um escândalo muito grande com ele assim na TV, por causa de negócio de traição, essas coisas e tal. E aí perguntaram assim, mas por que você fez isso se você tinha uma família tão bonita? Ele falou assim, você imagina que eu fui criado numa favela, não tinha a chance de nada, ninguém queria ficar comigo, ninguém gostava de mim, e agora o Brasil todo vai me assistir. Eu saí fazendo um monte de besteira. Então é mais ou menos isso, o escravo quando se torna rei. E olha que interessante, se você pegar a história de José, que ele era escravo, mas ele chega a governador, e tinha alguém ainda acima dele. Aham. Muita gente fala, José é rei do Egito. Não, mas tinha o faraó que estava acima dele, ele era governador, vamos dizer assim. Ele não era o principal. Isso. Mas tem uma diferença também. José nasceu e foi treinado Sim. por alguém muito grande. O patriarca Jacó. O homem que deu origem às 12 tribos. Ele foi por um tempo injustiçado e escravizado. Mas ele não era escravo. Aqui, a Bíblia, a palavra escravo na Bíblia refere-se a muitas pessoas que nasceram. Muita gente nascia escravo, nascia para o trabalho. Aqui ele falando que a terra não pode tolerar isso. E aí fala, o escravo que se torna rei. Tá ligado um pouco que a multidão não consegue aceitar isso? Tipo, por exemplo, aquele influencer que apareceu como pobre, bem humilde, aí começou a ganhar dinheiro, aí as pessoas começam a falar... Não tem como aceitar porque as decisões que ele vai tomar não são decisões sábias, por causa da mentalidade que o Thiago falou. Imagina quantas pessoas ele não vai fazer questão, pelas feridas que ele carrega, de ir lá e dar o troco, de mostrar, olha, agora onde eu tô, entendeu? Eu acho que o Cleito falou também, é muito importante, a questão de processo, né? Você pega assim... Eu vou botar o Wesley hoje para ser o CEO do Instituto Destiny. Vai dar errado. Não porque ele não tem capacidade para um dia sê-lo. Não foi preparado para mas porque hoje ele não tem um processo. Se eu botar as finanças, se eu botar as decisões administrativas, a contabilidade, provavelmente ele vai cometer erros que podem afundar a empresa. E isso vai me fazer um mal danado também, né? E, em questão termos de emoção. Emoção, exatamente. Gente, precisa de muito preparo emocional para vencer na vida. E as pessoas não têm ideia disso. Elas querem vencer, mas elas não têm ideia do quanto precisam ser preparadas espiritualmente, porque o que te segura mesmo na hora que o bicho está pegando é a tua espiritualidade, teu contato com Deus, e emocionalmente para não pirar, para não achar que você é mais importante do que para não entrar numa depressão por causa dos problemas e das cobranças da vida e etc. Então, primeiro, o escravo que se torna rei. Segundo, o insensato que se satisfaz com sua refeição. Isso aqui eu tenho uma definição muito legal, Cleiton, mas eu quero te escutar primeiro. Que eu adoro o Cleiton. Que o Cleiton lê, ele finge, tá entendendo, ele finge. Ele fica assim, muito forte, muito forte. Só que ele não tá entendendo nada. O insensato que se satisfaz com a sua refeição. Se ele é insensato, dificilmente ele vai se satisfazer. Se ele falar, tô satisfeito, tem algo errado, tem algo estranho, entendeu? Não mas ele falou aqui, ó, o insensato que se satisfaz com a sua refeição. Então, mas olha só. Deixa eu te poupar, porque são 6 milhões de pessoas que assistem o episódio. Só o pessoal continuar assistindo o MentorCast. Cleitinho, é o seguinte, ó. Isso aqui é o que a gente ensina no Método Destiny. Mentalidade 1. O cara comeu, está satisfeito. A Bíblia diz que isso abala a estrutura do mundo. As pessoas que estão na base da pirâmide de Maslow. Comi. Fui no banheiro, tem um teto para dormir, tem cervejinha final de semana, tá tudo liberado, tá tudo bom, tá gostoso. A Bíblia diz que isso abala o mundo, porque uma pessoa sem ambição, uma pessoa que não tem visão de futuro, uma pessoa que não está pensando coletivamente, ela estraga a sociedade que vive. Não valoriza. Então, olha só. 3 eventos abalam a estrutura do mundo. Primeiro evento, o escravo que se torna rei, o insensato que se satisfaz com a sua refeição, ou seja, tô bem, cara, tô aqui, comi meu arrozinho hoje e tal. O cara não tem aquela vontade de crescer, de construir, ou também, a gente pode levar para o lado do insensato, né, que é o contrário do sábio, o tolo, que quer comer, vive tem só... de tudo para comer. Vive só pelo prazer.
Ele não vai valorizar isso. Vive pelo... Eu quero só comer. Eu quero tomar cervejinha. Eu falo cervejinha no final de semana, gente. Eu nem tomo cerveja, não. É porque é uma cultura. Né? Eu estava construindo a casa, né, esses últimos meses, e aí o pessoal falava, hoje é sexta-feira, patrão, hoje é dia de... Não, o espelho falava, é dia de tomar cerveja. Então, assim, você vê que se o cara estava trabalhando pesado na obra, carregando tijolo, mas se ele tomar cervejinha na sexta-feira ou no sábado, acabou, renovou as forças dele e vambora. Entendeu? Isso pode estar ligado ao mel que você já ensinou pra gente? Aqui na NTLH fala o tolo que tem pra comer tudo que quer. Aí, aquele mel que se você... Achaste mel, não só coma dele, porque você um dia vai enjoar e vomitar. É o lance que eu já ensinei, eu acho, aqui no Brunecast ou no Café com Destino, sobre você domar os seus prazeres, você controlar seus prazeres. Se você tiver prazeres desenfreados, sua vida vai por água abaixo. Eu gosto de pudim, vou comer pudim todo dia. A vida vai por água abaixo. Vou te contar um negócio. Quando eu estava para casar, eu tinha objetivos muito, 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 muito baixos. Eu lembro que eu falei o seguinte, cara, quando eu casar, tem duas coisas que vai ter sempre em cima da minha geladeira. Um pote de paçoca e sorvete na geladeira. Isso há 17 anos atrás. Para mim, esse era um objetivo de vida. Tipo assim, cara, se eu trabalhar para ter um pote de paçoca e o sorvete na geladeira todo final de semana, Tá tranquilo. tô bem. E aí, o que eu fiz? Casei, com todas as dificuldades financeiras que a gente teve no início, eu conseguia sempre comprar paçoca e sorvete, porque era uma prioridade para mim. O que aconteceu? 4 anos depois, eu tive um problema sério de glicose que até hoje... Ou seja, mais de 10 anos eu luto contra isso, vou ter que ir ao médico regularmente, faço exames, tomo remédio, porque me entupi de sorvete e paçoca. Se você pegar na versão NTLH, o tolo que tem tudo para o tolo que tem para comer tudo que quer. É mais ou menos isso. Não vai saber medir, vai comer a qualquer momento, Lógico. Não vai se alimentar direito, só vai Não comer vai, bobeira. não vai controlar os prazeres. Não vai controlar os prazeres. Você imagina a pessoa que é rica. Eu tenho vários amigos bilionários. Você imagina. Quando eu falo que eu tenho amigo bilionário, também tem muito amigo pobre, tá? Esse final de semana eu recebi na minha casa, que foi o falecimento da minha sogra, infelizmente, né? Então a gente recebeu muitos amigos antigos nossos. E recebemos amigos nossos, antigos, que até hoje moram na favela, até hoje moram na comunidade carente. Eu recebi na minha casa e tudo. Então eu falo isso porque às vezes o pessoal, pô, Thiago, só tem amigo bilionário? Não. Tem amigo pobre, tem amigo classe média baixa, amigo classe média... É que eu falo dos amigos bilionários que tem mais história para contar. Não é pela situação financeira dele, mas pela projeção de vida que ele tem, tá bom? Só deixando claro aqui. E aí, quando eles me procuram por uma orientação espiritual, é sempre que eles estão com um vazio. Por quê? Tô a fim de ir para Dubai. Vou. Tô a fim de ir para Nova York. Vou. Tô a fim de comer lagosta. Come. Não existe uma luta. Não existe uma... Cara, vamos botar um projeto. Imagina. A recompensa para aquilo que ele fez. Não existe o lance da recompensa. Você lembra lá, anos atrás que eu ensinava nos cursos a questão do celebration, de você celebrar, você bota como objetivo, eu quero tal coisa essa semana, esse mês, esse ano, e você celebrar aquela conquista do tamanho da vitória, né? Sim. Então, tipo assim, poxa, todo curso que eu acabo de dar, eu saio para jantar com a Janine num bom restaurante. É uma forma da gente celebrar. A gente não pode nunca, gente, acostumar. Se você acostumar com coisa boa, com coisa fora do padrão e achar que é normal, isso vai te levar para depressão. Perde sentido. Vai perdendo sentido. Então, tipo assim, você pode ter dinheiro, mas não acostuma com... O que é não acostumar com coisa boa? Não acha que é normal ir para Disney. Não é normal. É o sonho de muita gente. Então, quando vai, celebra. Não é normal você pagar as contas em dia. A maioria dos brasileiros não consegue. Então, celebra. A gente precisa começar a criar objetivos e celebração para cada objetivo por uma questão emocional. Para a gente não pirar. Então, eu tenho amigos também que tem muito dinheiro e, vamos supor, vou chutar valores aqui que eu estou inventando, né? O cara tem 100 milhões no banco, mas todo mês ele vive com 50 mil. Mas tem 100 milhões, mas ele não deixa cair mais de 50 mil na conta por mês. Por quê? Porque ele quer viver uma vida normal. Muitos fazem isso por causa da sanidade mental. Ele quer viver uma vida normal. Lógico,
com esses 50 mil, não está incluída a casa que ele comprou. Ele usou dos 100 milhões, está morando num casarão, tem um carro bom. Mas eu digo dia a dia, para o cara não perder as estribeiras. Eu compro o que eu quiser. Não, o cara tem... Eles tentam se proteger emocionalmente. Não são todos, mas alguns que eu conheço fazem isso. Eu estou falando valores também fictícios. Tem gente que vive com muito mais, tem gente que vive com menos, etc. Então, é para proteger o coração, pô. E se a pessoa, você falou pra pessoa não se deixar acostumar, e se ela tá num ambiente onde as pessoas que estão ali naquele mesmo ambiente já é normal? Tipo, comer todo dia num restaurante. Vamos comer lá, vamos. Mas sabe o que eu percebo? Por exemplo, uma pessoa que tem muito dinheiro, ela pode comer todo dia no restaurante, não pode? Mas ela não come. E quem come não está bem da cabeça. Então, eu vou te falar pelos que eu conheço. Não conheço todos, né? Pelos que eu conheço. O cara vive numa dietinha durante a semana, come frango e salada em casa. Normal. Eu já fui na casa de bilionário, almoçar na casa de bilionário. E ele fez a comida no airfry, comeu eu e ele na cozinha. Bilionário. Podia ter um monte de coisa. Pegou o airfry. Você come frango? Come. Bum, jogou no airfry. Acabou. Só que o cara tira 1 ou 2 dias por semana, ou com a esposa ou com os amigos, e vai para um restaurante top, lógico. Entendeu? Mas ele não se permite fazer isso todo dia. Não são todos, eu não conheço todos. Estou falando dentro da minha realidade, dentro do meu pouco conhecimento, dentro de quem eu tenho acesso. Não são todos que vivem nessa farra de vamos todo dia curtir a vida, não. Por causa da sanidade mental. E quem ainda está nos negócios, geralmente é muito controlado. Eu conheço os maiores homens de negócio do país, Deus me deu a oportunidade de conhecer por dentro da vida deles, na casa deles. Eles são pessoas disciplinadas. Não são pessoas dadas a prazeres. Eles podem ter os momentos de prazer, mas eles não são dados aos prazeres. Tá bom? Agora, olha só. O escravo que se torna rei, o insensato que se satisfaz com sua refeição. Terceiro. Aqui Cleitinho vai nos ensinar muito sobre isso. A mulher, porque Cleiton atende muito casal, né, Cleiton? É ou não é? Atendo. Pô, recentemente eu tive um impasse com a Janine e eu chamei Cleiton para me ajudar. Porque o Cleiton tem uns conselhos muito certeiros nisso. Inclusive, completo 25 anos de casado esse mês. Você perguntou alguma coisa, velho? Como você falou que eu aconselho Você tá do lado do Cleiton ou do meu lado, velho? Foi mais forte do que ele. Ele já ia bater palma. Tô do seu lado, padre. Tá bom, vamos aplaudir. 25 anos. Mas tô do seu lado também. Se der tudo errado aqui, eu vou pra você. Agora, olha só, Cleitinho, você que já atendeu muitos casais. A mulher de mau gênio que consegue se casar. Eita ferro. A Bíblia diz, no próprio provérbio, que é melhor você morar na beira de um telhado, no deserto, passando sede, do que com uma mulher rixosa. A mulher encrenqueira, a mulher que tá sempre de cara feia, a mulher que não sabe te reconhecer, te elogiar, a mulher que só dá bronca, a mulher que já fala gritando, a mulher que... Me explica sobre isso, Cleitinho. Então eu vou falar sobre a minha vida. Aí não queremos confissões. Porque eu tenho uma mulher sábia do meu lado. Então eu sei o quanto a Luciana faz a diferença. Então você ter uma mulher, como a Bíblia diz, rixosa, uma mulher de mau gênio, cara, a mulher ela tanto levanta quanto ela afunda o homem. Ela tem um papel fundamental na vida do homem. Se você pegar os homens bem-sucedidos, repare que em algum momento teve uma mulher sábia ao lado dele que direcionou ele. Assim como homens que tinham tudo para ter dado certo, mas porque escolheram de maneira errada uma mulher, vamos dizer aqui, de mau gênio, ela simplesmente acabou com a vida dele. Então, essa importância que a Bíblia traz sobre a sabedoria que a mulher carrega e que ela faz a diferença na vida do homem. Então, ela sempre vai casar porque o homem está escolhendo errado ou ela... Não, na realidade, ela tem um papel importante no casamento, no relacionamento, no direcionamento. Então, se ela não tivesse sabedoria, se ela for deixar-se levar pelas suas emoções, pelas suas feridas, por aquilo que ela carrega internamente, ela vai prejudicar a vida do homem. E é entendível, porque sempre fala da mulher de mau gênio, a mulher rixosa, porque a mulher se fere muito mais com a vida do que o homem. O emocional tem um peso maior Se para ela. o pai não tratou bem, se o pai foi abusador, seja fisicamente... com palavras, ou até sexualmente, algumas pessoas passaram com isso com o próprio pai. O homem leva pro lado agora, eu vou vencer na vida. A mulher vira uma mulher rixosa, ela vira uma mulher amargurada. As mulheres são muito mais traídas que os homens, então elas vão pro lado da amargura também. O homem dificilmente fica amargurado, ele tenta, não deu, começa de novo, a mulher vai para amargura. Então, o sexo feminino, biologicamente falando e emocionalmente, tem a tendência a caminhar para amargura, que é isso aqui. A mulher de mau gênio.
A mulher de temperamento forte, ela vai perturbar todo mundo, porque a mulher é quem edifica ou destrói a casa. Então o temperamento dela vai determinar muito do ambiente desse lar. Pega uma mulher que cresceu vendo o pai traindo a mãe, um exemplo. Então ela já acha que o marido vai trair também. Ela já traz aquilo como um padrão. Exato, é o padrão. E independente do posicionamento do marido, ela já ataca ele. Ela acha que ela vai fazer porque é aquilo que ela aprendeu. Eu vou até trazer uma ideia pra gente aqui, pro Brunecast, da gente falar, Cleiton, sobre temperamentos. Eu quero fazer uma série no Café com Destino sobre temperamentos e aqui no Brunecast, porque isso ajuda muito as pessoas a reconhecerem o outro. Sim, assim, sim, muita mulher fala, por isso que meu marido é assim, por isso que minha esposa é assim, por isso que meu pai fez isso comigo, por isso que meu filho é assim. É muito legal a gente trazer esse estudo pro pessoal, tá? Se você quer, coloca aqui nos comentários, eu quero. Agora o quarto, porque diz o seguinte, 3 eventos abalam as estruturas do mundo, mas o quarto a terra não pode suportar. É quando a serva toma o lugar de sua senhora. Aí é loucura. Tem um exemplo bíblico, não tem? Diga. Esther. Como assim? Ah, porque ela tomou o lugar da rainha. Não foi? Não. Mas o tomar aqui que a Não. Bíblia O tá tomar falando é quando a Ah, serva dá uma pai. volta. Isso. Tipo, Ah, toma o tá. marido da mulher pra cá. Não, Ah, tá. traição. não Faz nesse um caso. esquema. Nesse caso aí, olha só. Vasti, que era a rainha da época, ela errou com o rei. Ela meio que distratou Artaxerxes. Isso deixou ele irado. Ele tinha conselheiros muito mais rígidos e falou: ó, essa mulher não pode ser rainha. Olha o que ela fez contigo publicamente. E aí mandou buscar uma nova rainha no harém. Então Esther estava sendo preparada para ser rainha. Ela poderia ser ela era uma das candidatas. Então ela não tomou lugar, foi escolhida, é diferente. Sim. Mas eu entendi o que você quis dizer. Sim, sim. Mas eu acho que é um caso um pouco diferente. Não foi ela que foi a causadora da separação, exemplo, da rainha ter saído, perdido o posto, entendeu? Aqui é quando a escrava toma o lugar da sua senhora. Por exemplo, vamos lá. 4 coisas a terra não pode suportar. 4ª coisa ela não pode suportar. Um exemplo seria Abraão com Agar. Abraão era marido de Sara e quis ter um filho com Agar, que era serva. Sim. Quando Ismael, filho de Abraão com Agar, começa a crescer, Agar e Ismael começam a desfazer de Isaac, que era o filho que veio depois com Sara. O que Sara falou? Essa serva vai ficar de gracinha? Manda ela embora com o filho dela. Aí causou uma tragédia familiar, teve que mandar o garoto para o deserto. E até hoje a briga continua entre Isaac e Ismael, entre judeus e árabes. Então, essa questão da serva tomar o lugar da sua senhora é uma questão assim de golpe, sabe? De eu vou tomar o marido dela. E isso vai ser tão prejudicial, porque quem teve o coração de tomar, quando estiver lá em cima, vai machucar muita gente. Da mesma maneira que nós falamos sobre o escravo se tornar rei. Não é muito diferente. Exatamente. 24. 4 seres da terra são muito pequenos e, contudo, admiravelmente sábios. As formigas, olha quem Agur está falando que é sábio. As formigas, que são criaturas de pouca força, entretanto, conseguem armazenar todo o alimento que necessitam no verão. O que a gente consegue aprender com as formigas? Importante de você economizar, de você guardar. Porque, olha só, Economizar é uma palavra feia. Economizar é uma palavra feia. Por quê? Quem quer prosperar, investe, não economiza. Tá? Economizar é antibíblico. Onde é que a gente aprende isso? Mateus 25. O Senhor deu talento, 1 para um, 2 para outro, 5 para outro. Quem economizou, ou seja, o cara pegou, guardou, enterrou. Verdade, Ele economizou, falou, mal serve infiel. Antes tivesse colocado no banco para gerar juros, investido. Então vamos sempre remodelar essa palavra, tá? A palavra é investir, ou seja, o teu dinheiro tem que girar, não pode estar parado. Esse negócio de dinheiro debaixo do colchão, tudo isso, não é bíblico. Teu dinheiro tem que estar produzindo. Deus te deu dinheiro para multiplicar. Tá? E as formigas, o que elas fazem? Elas adiam o prazer, que é o que a gente está falando basicamente nesse capítulo hoje, para poder armazenar o alimento que necessitam para o verão. No verão, quer dizer. Então, por quê? No inverno, de Israel neva, né? Da Europa neva, dos Estados Unidos neva. As formigas não conseguem sair na neve para buscar comida. Então, o que elas têm que fazer? Durante o verão, em vez de estar na piscina, em vez de estar na praia, o que isso quer dizer? Que nos dias bons, assim como na época de José, eles estavam construindo celeiros. José não construiu celeiro na época da falta, ele construiu celeiro quando tudo estava bem. Quando todo mundo estava indo para o shopping, quando todo mundo estava curtindo, a economia estava maravilhosa, o solzinho estava maravilhoso, ele não estava nem na praia, nem no shopping gastando, ele estava construindo para o dia mau. No dia mau ele virou multibilionário.
porque só ele tinha para vender. As formigas fazem isso. Então, Agur está falando o seguinte, ó, as formigas são criaturas de pouca força, entretanto, conseguem armazenar todo o alimento que precisam no verão. Segundo animal que tem sabedoria, segundo Agur, os coelhos. Animais que não têm nenhum poder, contudo habitam nas alturas dos penhascos. A outra versão diz, os coelhos não são fortes, mas fazem suas casas nas pedras. O que é isso? Ó, altura do penhasco. Ele, sabendo que é fraco, vai para um lugar alto onde ninguém chega e se cobre com pedras que ninguém destrói. Tá protegido. Exatamente. Sabendo que é fraco, busca proteção. Forte, né? Terceiro bicho, gafanhoto, que não tem rei, mas ainda assim conseguem trabalhar unidos e avançam em fileiras em direção a um objetivo. Isso aqui é muito raro, porque sem liderança o povo vai cada um para um lado. Os gafanhotos estão, por isso que eles são sábios, segundo Agur, porque eles conseguem, sem ter rei, sem ter um líder, andar em fileiras no mesmo objetivo, caminhando para o mesmo objetivo. Essa semana falou no Café com Destino sobre ter liderança, né? Exatamente, Sobre exatamente, falamos muito. Josué. 28. E a lagartixa, que qualquer pessoa pode pegar com a mão, contudo, ela também mora nos palácios dos grandes monarcas. Aqui é interessante porque a barata, por exemplo, pode estar no lixo e pode estar no palácio, só que ela não vive ali, vão matar. Sim. A lagartixa passa desapercebida. Exatamente. A lagartixa está em cima, não é um bicho tão nojento como a barata, pelo menos na minha opinião, sem querer ofender quem gosta de barata, porque ainda tem isso, a gente está numa geração... é loucura, a gente está numa geração que a gente tem que... né? Gente, os protetores das baratas, nunca matei uma, graças a Deus. O sindicato. O sindicato das baratinhas. E a lagartixa consegue estar no lugar comum e nos palácios. Interessante isso, né? É sabedoria. Isso aqui ensina muito pra gente, hein? Pessoas que conseguem estar em qualquer ambiente e se dar bem. 29. Há 3 seres de andar elegante, 4 que se locomovem majestavelmente. Aqui está falando, sabe o quê? Linguagem corporal, postura, comportamento. Olha como é que é importante isso na sabedoria. Primeiro, o leão, que é o mais poderoso de todos os animais e nada o intimida. O galo tem um andar altivo. O bode e o rei à frente do seu exército. Então, 4 animais que andam majestosamente. O leão, o galo, o bode e o rei à frente do seu exército. Nós precisamos estudar isso. Cara, isso aqui, só para vocês entenderem, isso aqui dá um podcast só disso aqui. A gente estudar o leão, a gente estudar o galo, a gente estudar o bode, que é um animal que nem todo mundo gosta, Sim. e a gente estudar o rei à frente do seu exército. Quando a gente vê aqueles filmes épicos, né, o rei está sempre com um estandarte na frente do exército. Um cavalo branco, né? Exatamente, isso tem um significado muito forte. 32. Se procedeste como um tolo, em te exaltares, ou se tramaste o mal, tapa a boca com a tua mão. Pois assim como o bater do leite produz manteiga, da mesma forma uma pancada no nariz vai jorrar sangue, e provocar a raiva de alguém só produzirá uma grande briga. Olha o que a Bíblia está falando aqui no 32 e 33. Se você tem agido como uma pessoa tola em ficar se exaltando, ou se você tramou o mal, coloca a mão na tua boca. Ela está falando forçadamente, para de fazer. Porque isso vai fazer você ser ferido. Isso vai fazer você se dar mal. Fica em silêncio, né? É lógico. Não, e aqui é algo tão sério, porque imagina alguém bate no seu nariz e começa a sair sangue, tipo, pode ver que muda, né? Tipo assim, pô, você me bateu, tá saindo sangue, muda a leitura da pessoa, a ira da pessoa, a raiva que ela fica na hora de Claro, uma sem situação dessa. Sem dúvida. Então, gente, esse Brunecast muito especial é o penúltimo de Provérbios. Agora a gente só tem Provérbios 31. É isso aí. Né? Legal? Eu vou tentar convidar a Janine para vir. Sabe que a Janine, para gravar podcast... 31 fala bastante sobre a mulher, né? A mulher sabe, a mulher virtuosa, Sim. né? E Janine tem sido isso lá na nossa casa, então vou convidá-la. Gente, esse foi mais um Brunecast. Eu estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Que Deus possa te abençoar, te prosperar. Não deixa agora de compartilhar. Tira o print. Se você está assistindo pelo YouTube ou pelo Spotify, tira o print, posta no seu Instagram aí, no seu Stories, bota o link do Spotify ou do YouTube, divulga para todo mundo que o Brunecast está ajudando muita gente.
E eu te vejo semana que vem. Fala, Wesley. Lembrando que a gente tem o método Destiny. Ah, é, gente. O Método 10 tá chegando. É. 26, 27 e 28 de janeiro, aqui em Alphaville, São Paulo. O único método, mundialmente falando, 100% baseado em princípios milenários. Você quer sair de uma vida de perturbação, escassez, áreas da tua vida que estão perturbadas e ir para uma vida de paz e prosperidade, o Método Destiny é para você. Esse ano também esse mês nós vamos anunciar aqui no Brunecast a data da Conferência de Destino, que vai ser em setembro de 2023. Vamos anunciar o local e a data já nesse mês. Vamos anunciar também todas as datas do Método 10, que vai acontecer também em Lisboa, Boston e Brasília. Além de São Paulo, tem vários aqui em Alphaville, mas E tem Israel em abril também. em abril nós vamos para Israel. Não vai ser só uma viagem, não vai ser só passeio. Nós vamos fazer uma conferência, nós vamos fazer uma noite de destino lá. Eita, vai ser forte. Vai ser muito forte em abril, Israel. E também Dubai em novembro, somente para empreendedores. Então esse ano está lotado. Eu vou subir a agenda do ano aqui no Brunecast. Para você que é empreendedor, vai comigo para Dubai. Você que está procurando um treinamento espiritual, vai comigo para Israel. Você que quer aprender sobre princípios e viver uma vida de paz e prosperidade, vai para o Método Destiny. Tem tudo. Você que não está podendo fazer nada porque ainda está apertado financeiramente, fica aqui comigo gratuitamente no Brunecast, no Café com Destino gratuitamente. E nós vamos juntos crescendo. O importante é que eu e você vamos estar juntos até Jesus voltar. Deus abençoe. Paz e prosperidade.